A incrível Serra do Machão, um lugar encantador onde cada passo dado revela beleza e mais história. A Serra do Machão carrega no silêncio de suas paisagens a força de um povo simples, acolhedor, que recebe todos com um sorriso, sincero e um coração aberto. Aqui muitas famílias viveram, lutaram e criaram seus filhos com coragem e esperança, enfrentando os desafios do sertão sem nunca perder a fé. Cada caminho, cada casa e cada serra guarda memórias que o tempo não apaga. A Serra do Machão não é apenas um lugar, é um pedaço vivo da nossa história, um destino que merece ser visitado sempre, lembrando com carinho e respeitado por tudo o que representa para suas famílias, tradicionais e para toda a região. Um lugar que emociona, encanta e jamais será esquecido.